Gente, a gente tá um nojo nesse canal. Tô amando! Minha primeira entrevista, Silvia! Ai, que emoção! Olha, vou contar toda a história. Silvia, vou fazer a formal? Silvia Triboni, meu Deus do céu. Uma grande amiga de longa data, já vamos conversar sobre isso, não é mesmo? Me disse que estaria em Barcelona. E é lógico que a gente vai fazer coisas turísticas, mas na hora, Silvia, veio na minha cabeça, assim, da gente bater esse papo, porque eu acho que você tem uma história tão inspiradora, tão linda, que envolve muito sobre continuar aprendendo, né? Aquele termo lifelong learner, mas também com muita viagem e uma missão de vida muito clara. Então, eu acho que você vai inspirar pessoas aí com a sua história de vida. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço, Bianca, que delícia. Eu tô me sentindo a Fátima Bernardes, né? Não tô entendendo. Te agradeço muito, muito. Que oportunidade de te encontrar aqui em Barcelona. Maravilhosa. Depois da nossa história, nosso vamos. encontro no início da minha Vamos contar já? carreira, vamos? Então vamos. Então calma, vamos contextualizar. Menina, você sabe que eu fiquei tentando buscar o ano e eu não lembro? Eu não sei se foi 2017. Acho que foi, né? 2017, 2018, tava em dúvida. Então foi 2017, eu vou contar do meu lado e você conta do seu. Eu precisava fazer, eu gosto de fazer curso, né? Você também, acho que a gente se uniu muito nesse lugar. E aí eu vi que ia ter um curso da Casper Libero de jornalismo de viagens, um curso de uma semana, que inclusive foi lá que eu fiquei sabendo do mestrado, que depois eu fiz em Barcelona, que por isso que estamos aqui hoje, não é mesmo? E aí, um curso de uma semana, despretensiosamente, fui lá fazer e conheci Silvia. Que aí me contou o quê? Conta sua história, conta sua parte, Silvia. Querida, então, decidi também fazer aquele curso de jornalismo de viagem, já nas vésperas da minha aposentadoria na Justiça Federal. Na Justiça Federal de São Paulo, na Avenida Paulista, na mesma calçada da Casper Libero. Maravilhosa. E aí, por quê? Eu sabia, eu falei, não, eu vou encerrar uma carreira, mas eu estava com muito vigor, muita saúde, eu falei, meu Deus, não vou parar. E aí eu falei, não, será possível? Eu sou advogada, mas será possível que as viagens que eu tenho feito nas férias estão me fazendo bem? Eu falei, eu quero saber disso daí. Mas eu falei, eu tenho que estudar. Então eu vou estudar primeiro jornalismo de viagem e depois eu vou investigar, vou atrás dos cientistas para ver se isso tem fundamento. Maravilhoso. Não é? E aí foi na hora, falei, ok, então eu ainda trabalhava, mas saía, né, dava certo lá os horários, e fiz aquele curso maravilhoso com o querido Daniel. Daniel, Nunes maravilhoso. Gonçalves, o professor, jornalista de viagem master no Brasil, e nos conhecemos, né? Sim! Adorei. E a gente ficou grudinho desde o começo, né? Primeiro que Silvia é uma simpatia, gente, maravilhosa, um papo interessantíssimo, você sabe disso. Mas eu fiquei, assim, aquilo me tocou tanto, porque eu achei tão maravilhoso esse teu planejamento, essa tua visão, porque a maioria das pessoas que eu vejo, assim, pelo menos do meu círculo, que vão aposentar, às vezes é um alívio, né? Que legal, vou aposentar. E aí depois de um tempo fica, tá bom, mas e agora, né? Então eu achei muito interessante porque você teve a visão de fazer esse planejamento antes da aposentadoria. E que a aposentadoria não foi um significado de que agora vamos, sei lá, não fazer nada. Pelo contrário, né? Vamos ressignificar a vida. Me conta desse processo. Então, é algo que, felizmente, né, as pessoas não só da minha geração, eu sou baby boomer, vamos dizer assim, eu tenho 68 anos, tudo isso que eu fiz, eu estava nos 60, né? Porque no Brasil nós nos aposentamos com 60 e fazendo contagem regressiva, porque ao invés de querer ficar até o último dia possível do trabalho, eu falei, não, paro já. Porque eu queria, né? Criei o meu site, o Across the Seven Seas, para falar. Vamos chegar lá. E aí eu falei, não vou parar. E felizmente isso tem que dizer que tem muitas pessoas já ligadas, é um tema, trabalho na área da longevidade. Sim. Comecei, olha só, mal sabia eu, são o quê? 8 anos atrás, né? Que isso realmente levou-me a uma nova carreira na área do jornalismo e voltada para a longevidade, né? O estudo da longevidade em si. E é isso que muitas pessoas têm feito, porque tudo isso significa saúde, né? Com certeza. Envelhecimento saudável, ativo.
Com certeza. E Silvia, me conta como é que foi esse processo de criar o Across Seven Seas e conta pra gente um pouco desse projeto. Conto, então, aí fiz um site simples, né, para poder fazer o quê? Artigos. Maravilhoso. Né? Gente que gosta de escrever, né, já escrevi por conta de trabalhar no judiciário, no advogado, escreve, tá, tudo bem. Outro tipo de texto, né, mas já, então, né? E aí falei, vamos escrever, aí foi, né, iniciei com aquilo, contatos maravilhosos com os colegas super interessantes daquela época, comecei a escrever primeiro das minhas experiências, ou seja, Sim. uma mulher... viajo muito sozinha, viajo com amigos, excursões, valorizo tudo, mas não deixo de viajar se eu não tenho companhia. Eu viajo e faço outras amizades, que é um dos elementos positivos. Depois nós vamos falar dos benefícios das viagens e fazer amigos. Sim. E nisso, escrevendo o que? As minhas experiências, dos lugares, não é? Das providências, que, não é, que eu tomo, isso é assim até hoje, e com o caminhar disso, estudei mais jornalismo ainda, né? Você foi fazer o repórter, né? Foi lançado na época, passei a fazer parte de grupos que trabalham as pessoas 60 mais em São Paulo, são grupos fantásticos, hoje eles já completam 10 anos, então eu passei a fazer parte desses grupos pioneiros que trabalham desde a empregabilidade, né, das pessoas com 50 a mais, até a questão da saúde, a questão da vida positiva, porque esse é um tema, longevidade. Hoje nós temos as cidades e comunidades amigas da pessoa idosa, como é São Sebastião, no País Basco, que eu fui visitar, depois eu conto disso também. Tá. E aí, isso é um assunto, porque é tudo para oferecer melhor qualidade de vida para o envelhecimento, porque nós estamos vivendo mais. É fácil ver quando sai o IBGE, sai as estatísticas do mundo, como não é mais pirâmide, não. É losango, assim, porque a gente está vivendo muito. E com mais qualidade. De vida, com trabalho, empresas que são certificadas age-friendly, que contratam as pessoas 50 a mais, tudo isso é um tema. É um tema, mas não é tema, é uma área específica, um debate e uma necessidade mundial, global, de oferecer, valorizar, né? Então, por isso que, imagine, então, do ponto de vista do jornalismo de reportagem, coisa pra caramba pra contar. Sim, né? Então, mas eu acho que é aí que tá a beleza da sua história, porque vamos fazer a retrospectiva, você lá no judiciário, advogada, quantos anos você trabalhou lá? Mais de 20, né? Então, gente, era a tua especialidade, a tua zona de conforto também, né? Porque é a tua área e tal. E eu acho muito legal essa tua sede, assim, de ressignificar a tua aposentadoria. Porque eu conheci Silvia quando ela estava nesse processo, porque você eu lembro quando a gente conversou, você não tinha certeza exatamente de como seria o caminho, mas você sabia que você queria percorrer o caminho. Eu sabia que eu queria parar. Encerrar aquela carreira. Encerrar maravilhosa. E começar um outro capítulo. Então eu lembro você me falando que, eu tô fazendo esse, mas eu já fiz outro curso, acho que você fez um de storytelling, não foi? Maravilhoso. Eu fiz depois. Eu fiz depois, porque você me indicou esse. Então eu lembro você me contando, eu vou fazer isso e depois isso e não sei o quê. E essa sede de aprender, e é muito lindo ver o teu caminho, Silvia, porque você encontrou hoje uma missão de vida, né? De falar de longevidade e inclusive teve a oportunidade de visitar as Blue Zones. Fala das Blue Zones, porque eu não sei se todo mundo conhece. Vai, Silvia, eu tô nervosa. E isso, né? Então, por conta de continuar estudos, né? O Repórter 60 mais, um curso brasileiro, ou seja, para fornecer elementos básicos ali do jornalismo para as pessoas com 60 a mais. Que depois você levou para Portugal. A dona do curso, fantástica, foi online, mas também formou repórter de 60 a mais, amigos queridos lá. E aí, virei até uma imigrante, né? Me mudei para Portugal, é verdade, né? Menina, você... E sem perder conexões com São Paulo. Sim. E, felizmente, nós lá em São Paulo, no Brasil, vou falar no Brasil, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. É fantástico aquela norma. Né? Isso daí é uma grande
Recurso, é uma riqueza nossa. Que Não é fornece... normal em outros países? Não, Ai, que legal, não sabia. Nossa, sim. E há recursos, por exemplo, o Repórter 60+ foi financiado com recursos dos fundos do Estatuto da Pessoa Idosa. Que legal, sem falar Silvia. nas ações e tudo mais. Então, Sim. promove a saúde e o bom envelhecimento. Eu falo que a gente tem que valorizar o Brasil, a gente tem Temos coisas mesmo. muito legais. Então, por exemplo, em relação a Portugal, os amigos portugueses valorizam muito. Olha, vocês estão bem na frente. Nesses 7 anos que eu estou em Portugal, eu vejo quanto também eles crescem nisso e faço os vínculos, né? E nisso, viajante que eu sou, isso em primeiro lugar, sim. isso não dá. Sim. E eu vejo quanto isso, lá atrás, lembra, fiz o site, aí fui entrevistar quem? Neurocientista, psiquiatra, psicólogos, as caras da ciência. Sim. Eu sou advogada. Que fundamento que eu ia dar? Não, eles confirmaram. E hoje eu sei muito outras fontes. Recentemente, a Suécia, finalzinho do ano, divulgou que a Ordem dos Médicos, lá, alguma coisa assim, já autorizou os médicos a receitarem viagens. Ai, que maravilhoso. Sim, gente. sim. Tá? Ou seja, olha, que mais valorização das viagens para a nossa saúde, receitam as atividades turísticas para a saúde. E aí eu tenho várias outras fontes, felizmente me chamam para palestrar sobre isso. Fui chamada na Lituânia para fazer uma palestra super legal para falar sobre o poder das viagens, né, para o bom envelhecimento. Em São Paulo, falei no Sesc. Ah, que legal, um curso Silvia. de 2 dias, não é? E sempre nessas palestras ou cursos que eu dou, eu falo das experiências, inclusive a visita às Blue Zones. Ah, sim. Ai, meu Deus, calma. Então, Nossa. Blue Zones é uma certificação. Se a gente pensar, tem a ISO, é uma certificação que o jornalista americano, Dan Buettner, ele cria com patrocínio da National Geographic e leva cientistas mesmo. Ele é jornalista, Dan Buettner. Ele leva Michel Pollan, belga, e Gianni Peso, italiano, a investigar os locais com alta longevidade positiva. Não é só passar dos 90. Sim, sim. É com atividade. Porque ele, quando visitou Okinawa, se não me engano, esse foi o começo, ele vê aquilo e ele vai atrás. Vai na Sardenha, onde está lá Gianni Pes, não é? Porque uma coisa é o jornalista e o patrocinador, né? Sim. Outra coisa é o quê? Os dados demográficos, claro. os dados médicos. E esses dois que eu falei são médicos. E ele vai ao primeiro Gianni Pes e Michel Pollan juntos, que foram os dois, eu vou falar agora as verdades, os dois que criaram o nome Blue Zones. Tá. Mas quem certificou foi o americano. Tá bom. Ok? Beleza, Sozinha, tudo amo. bem. Por que eu sei disso? Porque eu entrevistei o Gianni Pes. Que legal. Tá. Foi a entrevista da Itália? Foi, da Itália. Tá. A primeira Blue Zone que eu fui foi a Sardenha. Tá. Maravilhosa, Gianni Pes ele é muito bacana, ele é professor da Universidade de Sassari, e ali conversamos muitas coisas que ele falou em off, e que agora já pode ser, não precisa mais, caso. Porque recentemente achei que a gente ia dar um furo aqui nesse canal, tô amando. Recentemente, talvez seja, já tá pública essa questão. Porque eles viajam tem a Sardenha, que eles pesquisaram, foram para Okinawa, no Japão, né? Foram para Icária, na Grécia. Ah, sim, que você foi também, né? Maravilhosa. E foram em Nicoya, na Costa Rica. Ah, que legal. Quantas Blue Zones? São 4. Tem a dos Estados Unidos Então, também, só que né? dos Estados Unidos, olha só. Ai, conta. Quando eu faço a entrevista e o GNP só fala, porque as 4 Blue Zones, né? O microfone vai para cá. Eu falei, professor, não são 5? Ele fala, Silvia, são 4. Entendi. A americana foi realmente a National Geographic pediu, e hoje isso está público, já sabemos, tá bom? É certificada, mas não teve a verificação dos professores. Enfim. Entendi. Um minuto de silêncio, não é mesmo assim para esse momento, não é mesmo? Ok. É uma comunidade muito positiva, não fui ainda, que fica na Califórnia. Ok, irei, porque além dessas comunidades, há inúmeras na Itália, eles mesmos falaram, eu já fui visitar, como nós temos no Brasil, Veranópolis, há mais de 30 anos que eles investiram no Rio Grande do Sul,
Instituto Moriguchi é o instituto do japonês, aquele que verifica, não fui ainda no Brasil, que é alta longevidade. E eu falo de Veranópolis, falei para o Michel Polan, falei para o GNPs, conheci Michel Polan em Lisboa este ano. Todos querem visitar. Então, são locais também, por quê? E aí tem toda a receita de cada lugar, que sempre tem a parte física, e tudo isso aconteceu há 20 e tantos anos atrás. Okinawa, por exemplo, existe as comunidades, e eu fui visitar, entrevistei Makoto Suzuki, 92 anos, é médico, ele ainda trabalha no hospital, e ele é o principal pesquisador da longevidade no Japão. Maravilhoso. E ali a gente vê a realidade, vê que os jovens já não se preocupam mais com os mais velhos como era antes, estou falando até do Japão. A Sardenha ainda é bem preservada, as tradições, ali eu vi que Sardenha ainda está forte ali a questão. Mas, queira ou não, são exemplos, aí tem a questão da nutrição, a questão do propósito de vida, que muito se fala do Ikigai, é uma palavra japonesa, que é o que nós fazemos, nós precisamos cuidar do nosso propósito, ter um porquê, né? E uma coisa muito bacana na Blue Zone do Japão, que na real a gente sabe, mas eles dão um nome que é Moai. Sabe o que é o Moai? Não sei. É a parte social, a parte do convívio de amigos e família. É lindo. É muito lindo. Lá, você me conhece, né? Sou cara de pau. Amo. Faço as amizades. Amo. Sempre temos os brasileiros. Então, Japão. Eu fui atrás de 2 amigos brasileiros que eu conheci, me levaram para todo canto, né? A gente contrata e tal, mas fora isso, por exemplo, me levaram para um jantar de um Moai, que era um grupo de amigos, várias gerações. Eles têm os encontros e tem um suporte financeiro entre eles. Essa é a história. Ai, que legal! Cada um faz uma poupança para ajudar um ao outro. Nossa, que lindo! E hoje é muito legal. E hoje, mesmo que seja para um turismo, não importa, mas é um dos elementos do Moai que eu fui aprender no Japão. Então, não conhecia. Eu não me canso de contar, né? De escrever, escrevo no site. Passei a escrever para alguns canais do Brasil, de Portugal também. Vou colocar o site de Silvia aqui, gente. Quem quiser já começar a seguir essa diva. Mas é isso, é legal. Então, sou grata a Dan Buettner, que não fez essa certificação muito válida, não é? E fui lá, ainda falta visitar a Costa Rica, mas já fui em outros lugares que não estão necessariamente certificados. Sim. Eu lembro quando você foi na da Grécia, que você me contou uma história muito interessante, porque essa coisa do olho grego, do mal olhado, que as pessoas não queriam ser entrevistadas, né? Conta um pouco disso, que eu achei muito interessante, porque tem essas nuances culturais, né? Então, primeiro porque aquilo lá, eu quero ver se a coisa é verdadeira. Lógico. Né? Peraí, como eu já falei aqui algumas reais aqui, própria Okinawa, conversando com as realidades tristes do envelhecimento, que a gente vê que não é todo mundo que cuida dos anciãos, da sua família, de acordo, né? A mesma coisa no Japão, a mesma coisa em Okinawa, porque às vezes a gente idealiza, é tudo divino, maravilhoso. Tem, ok, mas vou lá, converso, vejo as pessoas que trabalham, vou ver de perto, tá? E aí vamos lá, Icária. Tá, vou, né, busco conversar, alguém que possa interagir comigo, já encontro de cara uma agente imobiliária, que todos vão até ela, às vezes ela até aparece no documentário da Blue Zone, mas eu já vi ali que algo me pareceu estranho pelo preço que cobrava para me levar nas comunidades. Tá. Falei, eu vou por mim, vou andar. E faz o turismo, a gente faz, né, sempre vai. Nisso eu vou caminhando num lugar divino, maravilhoso, vejo lá uma loja imensa com uma mega bandeira do Brasil. Aí o meu amigo, né, o motorista que estava me levando a fazer o turismo, era tipo um Uber que estava me mostrando, essa aqui é acho que Sônia, brasileira. Falei, que bom, vou lá. Uma cabeleireira. Donada, amo. Desci, né? Fui lá, conheci, fiz amizade, fiz até a unha. Ai, amo! Gente, a pessoa engaja. Tá lá mais de 20 anos. A pessoa engaja. Mais de 20 anos que ela tá lá, né? Tá lá, casada com um grego e tal, falando várias vezes. Tava lá a cunhada grega dela, conta e vai. Aí menciono a tal agente que tinha me indicado, falou, Silvia,
ela é muito golpe. Ela Olha. aplica ali, já veio turistas de outros países, da Europa e tal, e já vieram aqui dizendo o tamanho da grana que pediu. Ou seja, que bom. E é isso. E aí eu disse da dificuldade, ela falou assim, Silvia, tem a brasileira. Olha só, nós... Brasileiro tem em todo lugar, isso a gente já sabe. Tem, mas às vezes consegue também traduzir um pouco o ambiente pra gente, somos né? comunicativos. É. Eu gosto muito veja, a gente, por exemplo, grupos do Facebook. Eu respeito muito. Eu também, eu uso muito. Grupos do Facebook são, nossa, tem brasileiros em todo o canto. Eu sei. Brasileiros no Japão, brasileiros... Tá? Na Grécia, e ali você encontra pessoas, desde aqueles que vendem seus serviços e outros, né, que ajuda com dicas, né? Sim. E nisso ela disse o quê? Né? Por meio disso, né, eu fui questionando, eu falei, o que acontece que as pessoas não... Eu fui pedir, me disseram me falaram, olha, ali naquele local, a mãe daquela senhora tem mais de 90 anos, a mãe da recepcionista do lugar. Vai lá, fala com ela. Fui lá e ela falou, olha, sim, mas agora ela não vai poder conceder entrevista. Eu comecei a ver essa dificuldade. Aí foi quando a nossa amiga brasileira me disse, Silvia, por que existe, sim, não é como que a gente fala, não, o povo grego, ele é místico. É uma superstição, né? Tem uma crença. Superstições, tá certo? E eles dizem que depois que o Dan Bittner, depois que foi feita a reportagem das Blue Zones, 20 anos, é coisa antiga, houve as pessoas começaram a morrer. As pessoas que concederam as entrevistas, não sei se tinha... Mas o pessoal já tinha 100, então... Não sei. Mas eles associaram isso a dar entrevistas Entendi. Dar entrevistas a jornalistas. Tipo, o pessoal colocou um mal olhado neles. Falei, entendi. Bom, enfim, voltei para a cidadezinha de Cária, fui na prefeitura, que eu adoro ir atrás das leis. Ah, que legal. Eu sempre fiz isso. Aí, é o seu olhar do direito, né? Que não se perde. Eu valorizo, né? Lógico. Eu falei, estatuto da pessoa. Quero saber o que rola aqui de... Sim. Falei da comunidade, amiga da pessoa idosa, que é da Organização Mundial de Saúde. Sim. É uma coisa séria, uma certificação. E aí fui lá, soube das leis lá e fiz essa pergunta. Mesma coisa, lá na prefeitura de Cária confirmaram. Sério? Eles têm sim essa crença, essa cultura, sim. Eles não gostam. Eu falei, entendi. Então agora eu vou conversar com as pessoas. Eles gostam muito de ficar nos bares, os homens gostam muito de jogar gamão. Eu falei, eu vou conversar. Você foi? Lógico. Mas calma, e a barreira linguística? Mas aí é que tá. Você tem que ir atrás dos que falam inglês. Lógico. Eu não fui com tablet, tradutor nem nada. Eu fui atrás dos que minimamente falavam inglês. Tá. E existia lá um padre lá também, disse que era ancião. Esse eu não cheguei a ver, conversei com ele também. Aí era a Silvia, né? Eu não vou fazer isso. Mas é verdade sim. Mas é uma das coisas muito legais que a gente vai encontrando pelo caminho. Sim, né? E são coisas que a gente não consegue prever, né, Silvia? Acho que essa é a importância de estar aberto também e ter essa curiosidade pelo mundo que você tem, né? Então, que é algo como, né, nós estávamos conversando, isso de estudar, de ir para os outros países, mesmo depois dos 50, dos 60, dos 70, isso é muito procurado, porque isso é vida para nós. A gente vai falar sobre isso. Ô, Silvia, e me conta mais disso, assim, dessa paixão por continuar aprendendo. E você também falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção sobre os benefícios de continuar viajando para o público 50+. Na verdade, eu acho que para todos os públicos, né? Mas me conta mais sobre isso. Conto, mas é para todo mundo, vamos pensar assim. Mas tudo depende, sabe do quê? De uma palavra que eu tenho usado muito. Qual? Que é a intencionalidade. Ai, amo. Que eu até registrei o conceito que eu chamo de longevidade intencional. Se eu falo em longevidade, é para qualquer idade. A gente não vai pensar na longevidade só depois que passa dos 50. Não. Tem que pensar com os 30, com os 40. Sim. Construir massa magra, construir... E outra, se a gente pensar em trabalho, renda, tudo isso você tem que pensar lá no futuro, mas não vou esperar
chegar lá para ver o que vai acontecer. A mesma coisa viajar, eu estou aqui, né? Estou aqui em Barcelona hoje, né? Depois de ter iniciado uma viagem lá na região da Extremadura. Ai, que legal. Não é? Foi 30 de dezembro. Para tudo isso já que você está viajando? Com a mochila nas costas. Sou uma mochileira 60 mais. Você fica em hostel, né? Eu acho. Gente, eu amo. Vai. Adoro. Por que você fica em hostel? Fala para as pessoas. Primeiro, lógico, que o valor é bem menor. Tá Sim. Certo? Gosto de conhecer pessoas. E o hostel... Estamos vendo, né, Silvia? Eu amo. Tem os hostels com quartos privativos. Sim, sim. E os quartos coletivos. É que as pessoas num hostel, elas estão muito abertas, né? A conhecer gente. Porque se você vai para um hostel, mesmo num quarto privativo, já tá falando que você quer fazer amizade, né? Porque senão você iria pro hotel, né? Ai, tá. Você tem alguma história? Assim... Olha, tem várias. Eu já fiquei em tantos. Eu gosto dos hostels. Lógico, eu gosto do hotelzão 5 estrelas. Todos nós. Mas assim, mas o que eu levo de um hostel, em termos também. de histórias, de amigos, pessoas, contatos, já fiquei em quartos mistos. Ah, é? E o usuário do hostel, distorções, aí tudo na vida. Qualquer comunidade, grupo. Lógico. Cara, não tem. Olha, se eu vi uma atitude sem noção. Querer fazer um barulho. Sim. Depois das 11, meia-noite. Sempre foi tem, muito, né? mas nunca. O usuário do hostel, ele tem uma ética, vamos dizer assim, de modo geral. Tem. O que eu ia falar acho que sempre tem um lugar e outro. Acho que é por isso também que é importante ler as avaliações, né? Exatamente. Que esse tipo de coisa já tá ali, né? Na avaliação. Então, eu tô escrevendo um livro, já terminar. Gente, eu amo Silvia. Vai, Silvia, porque você já tem outro livro, não tem? Conta pra gente. Eu tô amando. Primeiro só vou falar esse livro chama Como Viajar Sozinha, depois de 60. É lógico que eu vou falar dos hostels. Eu amo. Além de como escolher um hostel. Lógico. E posso falar, quando você vai escolher, pra mim, o que é atributo essencial? Limpeza. Lógico. Localização e transporte. Ah, sim. E quando eu vou na limpeza, quem que eu quero... Brasileiro, né? Óbvio. Limpeza é subjetivo. Lógico, pessoal. Gente, vamos dar contexto? Vamos. O pessoal na Europa, às vezes, compra o quê? Um lencinho umedecido, sabe? É diferente da limpeza que a gente faz de jogar balde de água. Então, nós temos essa mania. Você sabe que é sobre quem nos deu essa herança limpa foram os povos indígenas. De tomar muito banho, de ser limpo. Eu acho maravilhoso. Só que bacana você falar isso. Mas Olha só. Bom, mas e aí a questão da viagem com intencionalidade. O que é? Eu vou... Vamos lá, o que seja, por exemplo, aqui em Barcelona a gente vê bem um destino de despedida de solteiro, que é a minha intencionalidade, a galera, a turma vem mesmo para os bares, veio com essa intenção. Tem esse Agora público. Vamos lá, eu vou conhecer a Europa, eu vou conhecer aquela cultura. Não vou, né? Eu não estou preocupada com tanto souvenir, com tanta lembrancinha. Eu vou ali, vejo, a gente avalia, nós temos o senso crítico, mas eu entendo a cultura, eu entendo a cultura portuguesa, eu já moro lá, a gente não faz críticas, e vou ali, veja, conversar com as pessoas, que eu adoro, né? Sim. Saber do lugar, porque aí a gente volta com a bagagem cheia, cheia de conhecimento e de preferência cheia de novos amigos. Sim. Por isso existem as redes sociais, Instagram, Facebook, não importa, que a gente mantém essas amizades. Então, por exemplo, no ano passado, eu estive agora, passei o Réveillon em Madrid, no mesmo hostel que eu já tinha ficado antes, né? E nessa primeira vez, nesse hostel, com um quarto misto, conheci um colega brasileiro, lá de Osasco, até, né, que eu sou de São Paulo, nossa, ele estava na Itália, morando uns tempos na Itália para conseguir fazer a cidadania, e muito interessante, um jovem. Depois disso, ele levou a família para Lisboa, pai, mãe e irmão. Me encontrei com ele. Então, que legal, não é? Então, e outros que eu já encontrei, que nem da Extremadura, que eu comecei. Saindo de Lisboa, fui para os países Cáceres, Mérida e... Nessa viagem agora. Agora, tá? Aí foram quartos femininos. Fiquei em 2 hotéis no início e depois hostels.
Fiquei todo 4 hostels. Esse aqui, Ai, em Barcelona, um outro hostel maravilhoso, é o 4º. Quantas pessoas interessantes. Pessoas do México, da Argentina, da Suíça, da Alemanha, as mulheres, né? Pessoas de todas as idades, não é? Ai, Porque hostel não é mais aquilo só do surfista. não. Criança, sabe, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, eu vejo de tudo. E nisso, veja, eu vou ali, quero divulgar isso nesse meu futuro livro, né? E os livros que eu já lancei, sempre decorrente dos artigos que eu escrevi. O primeiro, o Empregabilidade 50 a mais, né, das coisas que eu também fui, porque tem todo esse nicho dessa área da longevidade, sim, que é o trabalho para essas pessoas, e tudo que eu tenho encontrado por aí, de países da Europa que promovem a sério, as empresas que trabalham a sério a empregabilidade desse público. E o outro livro que eu chamei de Longevidade Intencional, coloquei os artigos das Blusons, que é justamente, já está dizendo o nome, a gente cuidar desse nosso futuro com intencionalidade, com plano, com foco, que vai desde a questão financeira, a parte social, o estudo constante. Que afeta todo mundo, né, Silvia? Eu acho que é isso que é muito legal, assim, que às vezes o pessoal da minha geração não se dá conta. A gente tem que entender que cuidar da saúde, cuidar da parte financeira, cuidar da mente, cuidar de se manter atualizada, né, que era o que você estava falando, é uma obrigação, mas também, assim, é o único caminho se você quer envelhecer com qualidade. Então, assim, ou você vai se tornar idoso, né, um dia, porque a outra opção eu não quero, né, que chegue tão cedo. Então, é ter essa intencionalidade de criar esse caminho, e não que seja uma surpresa, né, de chegar, sei lá, quando você tá com 70 anos e falar, meu Deus, e agora? Né? Então, acho que, cara, isso é muito inspirador em você. E assim, eu gosto de dizer, que eu falo que ninguém faz isso por mim. Só eu. Meu filho faz, minha filha. Eu que tenho que cuidar disso. E acabamos sendo exemplo para os nossos filhos. Meus filhos têm rodinha nos pés também, não param. Eles moram fora também, minha filha, né? É cidadã australiana, também agora dos Emirados, não para pelo trabalho dela. Não, meu filho viaja o tempo todo, minha nora. E tudo isso eu acredito que nos traz também uma coisa muito legal. Você concorda comigo, Bianca, que nos traz um desprendimento das coisas materiais? Traz muito. A gente vai um desapego de coisas. Eu tô muito nessa pegada, assim, de... Ai, quero um casaco bom, um tênis bom. Eu sou um pouco, assim, desprendida com essas coisas, porque não é o tipo de coisa que me preenche. O que me preenche é fazer e ter experiências. Então, né, fazer um curso, mergulhar num lugar legal, conhecer um novo país, ter uma outra experiência, sei lá, até em Barcelona mesmo. Gente, vou contar um fun fact. Eu tô sem ele. Geralmente eu tenho um anel branco, que foi, por exemplo, um workshop que eu fiz com uma designer de joias que fez um workshop para mães que estavam terminando o processo de amamentação e queriam eternizar aquele momento com uma joia de leite materno. Então, assim, não é maravilhoso? Depois eu te conto. Eu não sei nem porque eu não estou usando. É lindo. E eu que fiz todo o processo, assim, da pedra, mas também de moldar o anel, medir e tal. E foi um negócio super legal, que é meio aleatório trazer agora, mas é só para exemplificar que eu valorizo esse tipo de coisa. Então, o meu dinheiro eu quero ter disponível para me permitir criar esse tipo de experiências e conhecer pessoas como você, né? Porque, na verdade, a gente se conheceu porque fomos fazer esse curso de uma semana. Então, eu acho que, para finalizar, que dica que você dá para pessoas, de repente, 50 a mais, que tem um medo, assim, de viajar sozinha ou de tentar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova? Não sei se você pode nos dar, assim, alguns conselhos sobre isso. Olha, o que eu recomendo é basicamente o que eu fiz. Primeiro, fazer parte de grupos ligados, não precisa ser necessariamente grupos de viagens, mas Brasil, se for brasileiro, mesmo no mundo afora, eu estou vendo. Ontem mesmo ali,
num dos jardins ali da Sagrada Família, eu vi um grupo de 60 a mais jogando aquele jogo que parece bocha, de bocha, que joga aquelas bochas. Ali eram 5 times e eram só pessoas 60 a mais. Ah, que legal. Você vê que é uma comunidade, aquilo não era turista, eram os espanhóis aqui, os catalães. Por quê? Disso, assim como eu falei do Moai, do Japão, nisso vai ter tours. Faça tours, se for no Brasil, vá para o Brasil, vá fazer né? Vá com um grupo. Você tem medo de ir sozinho, né? Vá. Eu vi, sabe o que eu vi? Que eu da aula no SESC era para falar viagens e longevidade, políticas públicas brasileiras para as viagens. Sério? Nossa, há benefícios até para voos aéreos no que Brasil. Legal! E acho que não sei se é a cidade de São Paulo também que está oferecendo viagens. Eu já vi isso também em Portugal. Então, buscar saber, falando das viagens, tá? Na sua cidade, ali onde você está, o que há de benefícios dessa área. Brasil, olha, vai ter muitos lugares que nós vamos encontrar. Sim. Se não tem, é com as amigas. Vai com uma excursão, depois vai com uma amiga. É toda uma adaptação. Sim. Porque mesmo que você vai com uma, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Até o momento que você pode ir sozinha numa excursão. Veja, você está sozinha e um monte de gente diferente que você vai conhecer. E aí vai indo. Até a hora que você não vai ter problema nenhum de pegar um voo. Por exemplo, aqui para nós, Europa, fica mais barato pegar os voos. E muito rápido também, né? Você vai para Paris, vai para na Itália, é baratinho. Você fica o hostel, você gasta menos. Não é? E quiser pode me perguntar se tem um hostel legal. Maravilhoso. Na cidade que você quer que eu dou a dica. Eu já fui em vários muito bons, tá bom? Muito bons. Eu começaria por aí. Tá bom? Que demais. Que e aí essa coisa da gente perder medo, nossa, isso vai dando uma força. Claro que vai! Porque a gente vai se empoderando e descobrindo versões da gente mesma que a gente nem sabia, né? Então. Que era possível, assim. Quando eu tive o Noah, os meus pais vieram pra cá e os meus pais nunca tinham pego um voo sozinhos, e eles vieram juntos pra cá, e eu vi o quanto eles ficaram empoderados, assim, fizemos uma imigração, meu Deus, sabe assim? E é muito legal. Eles contam as histórias até hoje, porque depois que eu também tive o Noah, eu falava, gente, preciso que vá no mercado. Tinha mostrado onde era, né? Mas eles se achavam, tá? Iam e olha só o que a gente achou. Negociamos esse preço. É muito maravilhoso. O desafio da língua, o desafio, por exemplo, você vai para outro país. Vamos lá, Brasil, Portugal. Não é fácil passar na imigração. Claro que não, eu não entendo. Não, a imigração. Não vamos nem falar da língua do português de Portugal. Tem gente brasileiro que também não entende. Mas eu estou falando do aeroporto. Tudo isso é cognitivo. É desafio do que? Da nossa... Tá? Passar numa imigração, conversar mesmo em português ali com o agente. Oficial. Tá bom? A fila que você pega. São etapas da viagem que você fala, ai meu, que coisa. Mas peraí, tudo isso está trabalhando o quê? A mente, o cérebro, olha que legal. Sim. A gente começa a valorizar os perrengues, etc. E vai dando um senso de vitória, né? Pequenas vitórias, assim. Porque foi quase um intercâmbio. Eles ficaram 6 semanas aqui. E aí a gente foi buscá-los, né, no aeroporto. Mas quando eu tive o Noah, o Pradip estava comigo lá no hospital. E aí a gente só passou o endereço e eles pegaram um Uber e ficaram se achando. Ai, conhecemos, o motorista era da Nigéria. E a gente veio batendo um papo. Falei, mas ele falava português? Então, mais ou menos. Sabe assim? E vira história, e vira superação também, né? E eu tenho uma última pergunta para você, Silvia. Porque essa minha pergunta foi, que dica que você teria para o público aí 50 mais que nunca fez? E para o público, porque eu tenho muitos amigos que me assistem e tem um público assim, talvez 35 mais, enfim, o público é muito diverso. O que você daria de conselhos, assim, como que a gente pode se preparar para essa longevidade intencional? Olha, primeiro realmente pensar, né? Que hoje nós temos 35, daqui a pouco vamos ter 55, tá certo? Mas sempre com muita leveza, até porque, como eu falei, eu estou vendo muito positivamente, né? Existe o preconceito que se chama idadismo, que é em relação à idade, qualquer idade, até jovem sofre, tá? Mas tira isso da mente,
tá? E segue projetando o seu futuro, começar da parte, né, financeira, realmente Sim. é muito importante, tá? E aí, veja, fazer o que você quer planejadamente e com responsabilidade. Como eu vejo você, que você tem, né, o Noah tão lindo e você não deixa de fazer suas viagens, seguir o seu trabalho com responsabilidade, porque tudo isso, pelo que eu vejo, que eu fiz para minha filha, quando eu tinha 19, e um belo dia, vou para a Bahia, né, quero morar lá, mas num processo, né, não estava exatamente tudo muito bem coordenado. Falei, vai fazer o quê? Porque não vai estudar 6 meses de inglês na Austrália. Ela foi e não voltou mais. Ai, amo! Depois fez faculdade, tem lá toda uma vida, carreira, profissão e tudo mais. Então, essa já foi inserida, meu filho, idem, também mora fora do Brasil também. Então, isso, veja, a gente acaba, né, os mais velhos dando esse exemplo, que se ainda que não esteja nessa trajetória, incentivar e simplesmente não ter coragem, não deixar de ter essa autorrealização daquilo que você quer, porque isso é exemplo para sua criança. Nós vamos ser responsáveis, vocês serão responsáveis na criação, né, daquele bebê, mas não pode abrir mão daquilo que é importante para você, porque a sua saúde importa. Quando eu penso na minha geração, nós não saímos, abríamos mão da nossa vida pessoal. É isso. Vou dizer, o que eu... não posso reclamar porque eu fiz uma guinada, né, e passei fui cuidar da minha vida e das coisas que realmente eram importantes para mim. Porque senão eu poderia ser uma pessoa frustrada, Sim. com complexo e tal, aí deposita na criança, nos filhos, fiz tudo por você, abri mão disso, daquilo lá. Essa conversa é desagradável. Difícil, não posso. Eu opto pelo meu futuro, não vou culpar ninguém, nem meus pais, nem meus filhos. Eu que sigo o que eu quero, porque eu falo, ninguém, não é? Eu que decido. Da mesma forma, eu não vou responsabilizar nem os antecessores, nem os pais e nem os meus filhos pela felicidade que eu tenho hoje. Eu sou responsável pela minha felicidade. E tenho que pensar nisso desde sempre. Sim, eu tenho isso muito forte comigo também, Silvia, assim, de também não colocar essa carga no Noah, né? Eu tô preparando ele pro mundo, então eu não sei qual o caminho que ele vai seguir, né? Então, eu moro fora do Brasil já faz muito tempo, Pradip mora fora há muito tempo, e eu não sei, ele tem exemplos aí pra morar, talvez ele queira, talvez não sei. Mas eu acho isso muito bonito, assim, de entender que é uma coisa que eu tento, e não é fácil, tá? Porque a gente lida com culpa, e é muito diferente do que a gente ouve também, né? A grande massa falando assim, mas eu tento entender que eu agora sou mãe, mas esse não é o meu único papel, não é a única coisa que eu gosto de fazer, eu tenho os meus gostos pessoais, meus gostos profissionais, e então é muito engraçado e interessante pensar em tudo isso, porque tá tudo interligado, né? De você se planejar, porque se um dia ele for morar longe para estudar, para trabalhar, que não seja uma surpresa para mim de tipo, meu Deus, o que farei agora na minha vida, né? Então acho que tá aí, né, essa coisa da intenção de já ir construindo tijolinho por tijolinho, e acho que requer tempo de reflexão, de autoconhecimento, de tentar, de se permitir ser iniciante em uma coisa, né? Porque traz algumas ansiedades, mas eu acho que o resultado final é lindo demais, né? É lindo, e você é um exemplo. Ai, eu gosto muito de ver os seus relatos, como você cuida do Noah e cuida de si, né? Por tudo que você desde que te conheci, o seu trabalho, também sempre promovendo o queira ou não, o intercâmbio, as viagens. Sim. Tudo está no nosso DNA, né? Sim, é o que os cursos que você fez e agora, né, sem abrir mão daquilo que é importante. Tenho certeza, veja, os filhos vão seguir a vida deles, não é? Vão fazer os raciocínios próprios, nós não vamos ter governo disso. O que é importante é a gente ter o amor, né, dessa dedicação e realmente cuidando de nós mesmos. Eu vejo os meus filhos felizmente valorizam, né, o que eu faço. Somos amigos, né, e o fato deles serem viajantes, que nem minha filha na Austrália, já fui umas 9 vezes para a Austrália. Ai, que delícia! Que chato, né? Que delícia. Você sabe que eu nunca fui para a Austrália? Menina, eu quero muito. Meu sonho é mergulhar lá na barreira de corais. Eu já fui. Para!
Nervosa com Silvia. Eu fiz o curso de mergulho, né? Você não, eu não Fiz, sabia? eu O da fiz. PAD? O da parte, lógico. Já surge um novo babado, tô amando. Fiz o da Silvia! Eu Tá. mergulhei, né? Logo que ela mudou. A primeira vez que eu fui, eu já fui em Cairns, né? Ai, eu quero a cidade. muito. Vi. O que você viu que te chamou a atenção de animais? Posso te falar? Pode. É Fernando de Noronha, Ai. é muito mais bonito. Ai, amo, menina! O mergulho, Gente, Silvia, Fernando, joga já uma foi polêmica. Fernando de Noronha? Menina, eu não fui Meu Deus do ainda. céu, Eu no quero Brasil, muito, gente, eu quero que isso? muito, eu quero muito. Nossa, eu já tinha ido em Fernando de Noronha. Uau, o que é aquilo? Fui para a Grande Barreira de Corais antes, porque teve todo um declínio, né? Ah, Um sim, declínio, embranquecimento, do né? aquecimento, mas vive, bichos e tal. Depois, não Ai, muito, que demais. acho que uma questão dos 2 anos atrás, de novo fui na Grande Barreira de Corais, já Sério? estavam celebrando novos corais, já Ah, estavam sim, ressuscitando. sim. E fui também no Egito. Ai, Da que Rabi, demais. Da Rabi, eu fiz uma flutuação. Ah, Que de também é snorkel. famoso, de snorkel, legal. mas também é muito bonito. Ai, gente. que lindo. Mas tem Fernando lugar de que não Noronha. precisa fazer Não, a gente o vê, mergulho tá. mesmo. Ai, que Mas lindo. Fernando de Noronha. Sério? Gente, eu quero. É Eu tô, não, a maravilhoso. gente gosta bastante. A gente gosta bastante de. Eu nunca fiz um vídeo de viagem de mergulho aqui, sabe? Mas pra DPO somos certificados e a gente já foi pra Bonaire, pra Maldivas, Ai. eu fui, teve umas férias que eu ia tirar sozinha, eu fui pra Praia del Carmen fazer cenotes, tubarão, Olha, né? que lindo. É muito então, legal. Em Fernando de Noronha temos uma foto com tubarão. Ai, para! Desce o fotógrafo junto, eu fui com um grupo, né? Que legal. E um fotógrafo, e não é que tinha um bonito lá, então lá o tubarão tá aqui e nós estamos Ai, que lindo! umas pedras. Assim, né? Qual? Será que era o lixa, o tubarão lixa? Ah, não Ele sei. tava paradinho? Não. Tava maravilhoso, tá bom. Ai, eu amo. Foi um grupo lá, do próprio Fernando de Noronha, né? Entrei num grupo e descemos juntos. Gente, eu tô Fiz um curso em São amando! Paulo. Você fez em São Paulo? Eu fiz em São Paulo também! Meu, Paera, calma, a gente pode jogar assim Depois o nome, depois a gente conta. Tá bom. Gente, eu tô amando. Ô, Silvia, você assim já poderia ser minha co-host, né, gente? Silvia maravilhosa. Silvia, obrigada Ai, por que estar adorei, aqui. querida. Não, eu gosto de falar isso, obrigada, porque assim, eu sei que você é uma pessoa muito aberta e muito comunicativa, como vocês estão vendo, mas eu achei muito legal, porque quando eu falei, a gente já ia fazer alguma coisa juntas e nós já vamos fazer Sim, um dia depois daqui. maravilhoso Vamos em Barcelona. aproveitar esse. Aham. Mas eu falei pra ela, eu falei, Silvia, vamos fazer um vídeo juntas? Cara, na hora. Lógico, vamos e tal. E é um tempo que você poderia estar, sei lá, fazendo mais coisas turísticas. Então, do fundo do meu coração, obrigada por aceitar o convite e por ser essa pessoa inspiradora. Eu falei que ela era inspiradora, não falei? Gente, hashtag Silvia. Menina, eu tô... Ó, Oprah, eu tô me achando a Oprah aqui. Eu tô Maravilhosa. Silvia, obrigada. Do Eu fundo te do meu agradeço, coração, querida. que presente poder conhecer. Olha, a alegria é minha, a gratidão também. Adoro fazer parte, né, desse seu trabalho lindo, desse seu canal. Maravilhosa. Tá? Com tantos depoimentos e tantas informações úteis para a nossa longevidade Amo. intencional. Vamos. De todas as idades, né? Ai. De todas as gerações. Que lindo. 30 para cima, vai. Ai. 20, não importa. Eu já tô. Parabéns, Eu Gosto muito, sou sua fã faz tempo. Ai, eu sou sua, Mas você é- sabe, né? Ai, Tá Silvia! bom? Tamo juntas. Estamos Gente, tamo junto. Então, O nosso dia vai continuar agora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. tchau.